Graça e paz, povo de Deus. Estava aqui lendo as Escrituras, fazendo um estudo e queria compartilhar com vocês. Dá um like já no vídeo para vocês não esquecerem. Peguem uma Bíblia, peguem suas Bíblias e vamos ler junto um texto e fazer um estudo juntos. Enquanto vocês pegam a sua Bíblia, já dá um like, já se inscreve no canal para vocês não se esquecerem. Tenho certeza que esse estudo será de muita valia. Hoje a gente vai ler, pegou sua escritura, já deu like no vídeo, já se inscreveu. Pegue sua escritura e vamos ler juntos o livro de Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo 21, do verso 33. Pedimos a Deus, que nos abençoe nesse estudo, que o Espírito Santo se faça presente, que a gente possa entender tranquilamente essa parábola, essa leitura bíblica, que possa ser edificante para nós, que possa ser de sabedoria, que possa ser uma bênção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler um pouquinho? Diz o texto da palavra, em Mateus 21, do verso 33. A parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Aqui é a parábola, como nós sabemos, a parábola é uma história verídica ou uma história que Jesus usava uma metáfora para o povo entender. E Jesus nos deixa claro que a parábola era para aqueles que já estavam em Cristo, aqueles entendiam. E aqueles que não estavam em Cristo, eles não entendiam a parábola. Eles ouviam aquela história e não entendiam. A história ilustrativa eles não entendiam. E aqui começou a parábola dos lavradores maus. Começa a contar aqui de um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, creio que seja uma cerca, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram, a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte, fizeram a mesma coisa. Então aqui nessa parábola ele já conta que ao tempo da colheita enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores maus, agarrando os servos, espancaram e mataram um a um. Essa parábola conta a respeito dos profetas. A vinha era o reino de Deus. E os profetas eram os lavradores que vieram para receber o fruto e foram mortos pelos maus lavradores. Por isso que a palavra chama os lavradores maus. Mataram os lavradores, que na simbologia que Jesus conta aqui eram os profetas Isaías, Jeremias, João Batista. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. Mataram de novo. E por último, aí vem a palavra-chave que Jesus conta nessa parábola, que os fariseus, os escribas, os principais líderes judeus da época não compreendiam. E por último, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão o dono da vinha. Na parábola disse: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, lembre-se, lavradores maus, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-los e apoderemos da sua herança. Aqui, o dono da vinha, que é Deus, ele conta na parábola que ele ia mandar o seu filho, o meu filho vão respeitar, porque é o dono da vinha. E mataram o dono do filho, o dono, o filho do dono, que no caso
era o próprio Jesus Cristo. Ele contando a parábola e eles não entendiam. E seguindo aqui no verso 39, e agarrando, o lançaram na fora da vinha e o mataram. Mataram o filho do homem, o filho do dono da vinha, o filho de Deus. Quando, pois, vier o senhor da vinha, aí é Jesus que faz a indagação, faz a pergunta para os escribas e para os fariseus. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará com esses lavradores maus que mataram os lavradores, que são os profetas, e que mataram o filho do dono da vinha? Jesus indaga ainda na parábola, eles não entenderam nada. E aí vem um momento que eles mesmos cravam sua própria sentença. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remeterão os frutos nos seus devidos tempos. Olha só, responderam: fará perecer horrivelmente. Eles mesmos já sabiam, não sabiam, né? Eles vendo ali aquela história que Jesus contava, falaram: na hora que o dono da vinha vier, fará esses homens sofrer, fará esses homens pagarem pelo que fizeram. E na verdade esses homens eram eles mesmos. Olha que parábola maravilhosa. E no verso 42 aqui, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, o que acontece? Foi tirado. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus foi tirado dos judeus porque eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram o Filho do homem. Eles não aceitaram o Filho de Deus e mataram e apedrejaram. E Jesus disse: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a outro povo, que foi entregue aos gentios. Os gentios, no caso, são todas as pessoas que não são judeus, que são brasileiros, né? São pessoas que não nasceram naquele contexto judaico. E por isso que o reino de Deus tem chegado, a graça tem chegado até nós, gentios aqui. Porque eles não aceitaram. E essa parábola Jesus contava para eles, e eles, por não entender a parábola, eles mesmos decretaram a sua própria sentença, dizendo que o dono da vinha iriam fazer eles perecer. E, para concluir o nosso texto, eu separei mais uma parte aqui, em Romanos. Abre a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 11, no verso 11. Vou esperar vocês abrirem aí. Continua dando o like quem não esqueceu de dar o like. Abre sua Bíblia em aos Romanos 11, 11. Espero que tenham encontrado. E o apóstolo Paulo diz aqui na carta: Pergunto, pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e se o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Que o apóstolo Paulo confirma que por causa da transgressão dos judeus que não aceitaram o Filho do Homem, o reino de Deus foi entregue aos gentios. E essa graça chegou até nós. E essa parábola foi contada e eles não entenderam. E depois de cerca de, acredito que 50, eu acho que depois de Cristo, 50, 60 anos, não sei, não lembro o número preciso. Os romanos tomaram ali Israel, destruíram o templo, escravizaram os judeus, espalharam eles pelo mundo. E como foi a parábola? Eles pereceram. A parábola que foi contada realmente aconteceu. Aconteceu com eles mesmos, como eles tinham sentenciado a sua própria vida por não aceitar o filho do dono da vinha.
o Filho de Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado desse estudo bíblico de hoje. A ideia desse canal não é uma ideia de criar conflito entre igrejas e nada disso, que às vezes a gente precisa esclarecer alguns pontos, até mesmo que as pessoas tenham acesso às escrituras, que possam chegar mais próximo ao Evangelho, o Evangelho de uma forma mais simplificada, de uma forma mais direta, com tranquilidade em casa, lendo, estudando e tentando entender um pouco mais do reino de Deus. Espero que esse canal esteja ajudando vocês, que vocês estejam tendo mais contato com as escrituras. Deixa eu arrumar aqui o celular. Que vocês estejam tendo mais contato com a escritura de uma forma mais simplificada, um estudo mais limpo, no sentido que eu quero dizer de simples, tá? Uma forma mais direta de compreensão. E quando a gente começa a entender a plenitude do Evangelho e entender de uma forma direta e leve, a gente vê como a graça de Deus é maravilhosa e como chegou até nós. E por que chegou até nós? Contado por parábolas, e chegou essa graça que transformou as nossas vidas aqui do outro lado do planeta, né? Aqui no lado do Ocidente. Tantos e tantos anos depois, a graça continua irresistível. Aqueles que são os predestinados para a vida eterna, os escolhidos, a graça é irresistível. A fé vem por ouvir, então a gente escuta, lê junto, aprende junto. Espero que vocês estejam gostando. Comentem no canal, comentem aí embaixo no texto se vocês gostaram, se está sendo bom, se está sendo edificante. A ideia desse canal é nos aproximar do Evangelho, tá certo? Que a gente tenha um resto de semana aí Hoje eu estou gravando numa quarta-feira, que a gente possa ter um restante de semana aí que possa nos edificar, que a gente possa ter paz, possa ter comunhão e possa viver realmente a graça do Filho do Homem. Graça e paz e até uma próxima. Fiquem bem.